Veja você como as coisas acontecem na vida das pessoas. Eu estava passeando pela internet e de repente me veio a ideia de baixar umas fotos desses buracos que vêm aparecendo pelo mundo todo. É inacreditável. Um monte de interrogação passa pela mente da gente neste momento. O que será que está causando tudo isso? Difícil conseguir esta resposta, não? Pois nem os cientistas sabem. Uns já vieram com a ideia de gás metano, outros dizem que pode ser laser, e outros ainda com outras teorias. E você? O que acha? Localizada no Turcomequistão, esta cratera, também conhecida como a Porta para o Inferno, pelo seu interior está em chamas desde 1971, graças aos depósitos de gás natural da zona. É fruto da mão do homem. Tudo aconteceu quando engenheiros da então União Soviética identificaram a zona como uma boa fornecedora de gás. No entanto, durante as escavações, a equipe de trabalho encontrou uma caverna subterrânea de grande profundidade, repleta de gás tóxico. A decisão na altura foi queimar o gás que, segundo as expectativas, se extinguiria em alguns dias. Na verdade, o fogo continua ativo há várias décadas e não há previsão para a sua extinção. Milhões de pessoas ao redor do mundo acompanharam matéria sobre o primeiro buraco gigantesco que surgiu na região russa da Sibéria, depois de ter sido revelado pelo The Siberian Times e na TV Siberian Times. De acordo com os moradores locais, o buraco gigantesco teria sido formado em 27 de setembro de 2013. Os observadores dão várias versões sobre o ocorrido. De acordo com o primeiro, inicialmente no local estava saindo fumaça para, em seguida, acontecer um flash brilhante. Na segunda versão, um corpo celeste caiu lá, provocando estrago. Um buraco de aproximadamente 30 metros de profundidade apareceu no domingo, dia 30 de maio de 2010, na cidade da Guatemala, engolindo uma fábrica de 3 andares inteira, matando 15 pessoas. E a China tem sido um dos piores lugares do mundo para buracos ao longo dos últimos anos. De fato, basta verificar o que vem acontecendo em uma aldeia da China recentemente. Moradores da aldeia de Lianuan, em Hunan, na província do sul da China, estão pisando cautelosamente nos últimos meses. Mais de 20 buracos se abriram no chão desde setembro passado. As cavernas, que variam em tamanho, estão colocando em colapso casas e rios que secam, e nunca há qualquer aviso a respeito de onde e quando os buracos ocorrem. Segundo as autoridades locais, a principal razão para o surgimento dos buracos é o número de minas de carvão na área. Não está claro que medidas estão sendo tomadas para evitar que mais buracos apareçam. Lembra dos buracos misteriosos que apareceram na Sibéria? Ninguém sabia o que eles eram ou como tinham surgido, e agora parece que os cientistas têm uma boa ideia do que representam. Pesquisadores analisaram o ar coletado na parte inferior de uma das crateras e o resultado parece apoiar uma das teorias iniciais sobre o mistério de que o buraco tinha sido formado por metano liberado do derretimento do permafrost, solo permanentemente congelado do Ártico. A notícia é péssima porque pode indicar emissões assustadoramente altas de um poderoso gás do efeito estufa. Uma expedição do Centro Científico de Estudos do Ártico encontrou concentrações de metano de 9,6% na parte inferior da cratera, o que é 50 mil vezes maior do que a média atmosférica. Embora seja preciso ter cautela antes de dizermos que foi o metano o responsável pelo aparecimento dos buracos, a extraordinária concentração do gás parece improvável de ser uma coincidência, ainda mais porque o metano é um pouco mais leve do que o ar. Os verões de 2012 e 2013 na Península Yamal, onde a cratera fica, foram em torno de 5 graus Celsius mais quentes do que o normal. O líder da expedição, Andrei Plekhanov, disse que altas temperaturas provavelmente derreteram o permafrost até o ponto em que ele colapsou, liberando o metano aprisionado.
Uma teoria concorrente afirma que uma única estação quente, ou mesmo duas, não é suficiente para criar um buraco tão profundo. Hans Wolfgang Huberden, do Instituto Alfred Wegener, acredita que, em vez de aquecimento global, foi uma camada espessa de gelo que aprisionou o metano conforme o solo abaixo descongelou. A pressão do gás aumentou até ficar alta o suficiente para afastar as camadas sobrepostas em uma injeção poderosa, formando a cratera. Os pesquisadores não sabem dizer se as 3 crateras vistas até agora se formaram ao mesmo tempo. Só a maior foi estudada. Uma delas foi vista se formando em setembro de 2013, apesar de relatos de testemunhas oculares variarem. Estabelecer o método pelo qual as crateras se formaram é importante, pois pode fornecer meios para alertar os moradores locais ou os operadores do campo de gás das proximidades, se uma cratera estiver prestes a aparecer em qualquer lugar perigoso. Além disso, caso a teoria do metano seja confirmada, os cientistas precisam entender o que isso significa para o planeta. O metano é um gás de efeito estufa muito mais potente do que o dióxido de carbono, tradicionalmente estimado em 25 vezes. Mas o mais recente relatório do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas elevou esse número a 34 vezes ao longo de um período de 100 anos. A possibilidade de um aquecimento de temperaturas globais liberar metano no Ártico tem sido o mais divulgado dos cenários possíveis para uma mudança climática descontrolada, embora alguns pesquisadores tenham questionado os cenários apocalípticos. Plekhanov deve voltar à cratera para medir o metano aprisionado nas suas paredes, tanto para resolver a questão do processo que levou à sua formação, quanto para ter uma ideia de quanto o metano está sendo liberado.